Fala galera, sejam bem-vindos aqui à correção da prova de Química do vestibular da UFRR 2023. Pessoal, eu sou o professor Potássio e venho trazer aqui essas resoluções de questões que, sinceramente, não estavam tão complicadas como nos anos anteriores. Parece que a banca deu uma certa aliviada em relação àquelas questões que abordam pegadinhas, questões que abordam textos muito grandes, né? Foi uma questão bem mais objetiva, pautada nos conhecimentos, até que conhecimentos básicos. E alguns conhecimentos ali que a gente tinha que tomar um pouco de cuidado, né? Foi uma prova legal, uma prova bem acessível. Creio que a UFRR tenha feito essa prova pensando nos alunos da escola pública, né? Também pensando nesse período de pandemia que passou aí. Então foi uma prova bem acessível. Então, sem mais delongas, vamos lá corrigir essa prova aqui. Primeira questão da prova de Química da UFRR 2023. Olha só, mais uma vez aí abordando o garimpo nas suas questões, né? Assim como nas questões de provas anteriores. O garimpo ilegal traz inúmeras consequências danosas ao meio ambiente, destruindo os cursos d'água, né? Afetando a fauna local e impactando diretamente a vida de populações que vivem próximas regiões exploradas. Em uma operação deflagrada pela PF em 2022, né, julho, para combater o garimpo ilegal, cerca de 39 quilos de ouro em barras foram apreendidas. A fonte aí do G1 e aqui começa a questão de fato. Ó. Supondo que cada barra de ouro continha 1,576 kg, podemos afirmar que o número de átomos de ouro presente em cada barra é de aproximadamente quanto? Então aqui de cara nós já temos uma questão que aborda a estequiometria de átomos, né? Então você tem uma massa específica, é uma questão que aborda o conceito de mol também, e é importante sempre você lembrar que o avaliador está avaliando o seu conhecimento de mol e número de átomos. Então vamos lá. A primeira informação que a gente tem que ter e consultar lá na nossa tabela periódica da prova é a seguinte, que se a gente está falando do ouro, AU, você vai olhar na tabela periódica e vai verificar que o número, que a massa atômica dele é 197 gramas. Né? Então você tem aqui a massa molar dele, 197 gramas para 1 mol dele. Aí ó, você vai observar o seguinte, ó, que 1 mol representa a constante de Avogadro. Né? Então aqui vamos trabalhar com apenas 6 vezes 10 a 23, observando ali as respostas, né? Que é sempre bom você olhar as respostas. Então, 1 mol representa 6 vezes 10 a 23 unidades de átomos, que é o que nós queremos calcular aqui, ó, o número de átomos de ouro. Presente em quê? Em 1,576 kg, que representa uma barra de ouro. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Como aqui nós temos uma proporção já determinada pela massa molar, e ela está em grama, vamos transformar essa quantidade de quilograma aqui para gramas. E aí o que você faz? Apenas multiplica por 1000. Então, gente, 1,5 kg vai ter aqui dentro dessa quantidade 1.576 gramas. Né? Aí, ó, você vai fazer uma estequiometria já diretamente relacionando a massa, porque esse é o problema, né? E o número de átomos. Então você tem um dado que é em massa, então você vai relacionar a massa com o que você quer calcular. Então vamos lá, vamos finalizar essa questão. 197 gramas de ouro representa uma quantidade de 6 vezes 10 a 23 unidades de ouro. Se eu tenho aqui 1.576 gramas de ouro, quantas unidades atômicas eu tenho aí? Né? Então, ó, já vou cancelar isso com isso, multiplico isso com isso, né? E aí você tem uma equação do primeiro grau em que 1.576 multiplica 6, que é a constante de Avogadro, 10 a 23. Isso dividido para 197. Olha só, a Federal gosta de trabalhar muito uma relação de simplificação. Então, em vez de você multiplicar tudo que está aqui no numerador, é importante você fazer uma divisão aqui onde eu destaquei. Então, 1.576
dividido para 197 vai dar exatamente 8. E aí você tem 8 vezes 6 vezes 10 a 23. 8 vezes 6, né? Vou puxar o cálculo para cá, tá bom? 8 vezes 6 dá 48. Então você tem agora 48 vezes 10 a 23 unidades de ouro, de átomos de ouro. Aí, ó, quando você desloca a vírgula para a direita, você diminui a notação exponencial. Quando você desloca a vírgula para a esquerda, você aumenta essa notação exponencial. Portanto, se aqui é 23, então aqui vai ser 24. Resposta aí, 4,8 vezes 10 elevado a 24 unidades de átomos de ouro estão presentes em uma barra com a massa a qual o exercício nos forneceu. Por isso, gente, resposta correta aqui é a resposta que está na letra C. Show? Então, o que nós podemos destacar aqui dessa questão? A questão tem uma resolução muito padrão, né? Muito tranquila, e a banca está avaliando seu conhecimento de mol, e não só isso, mas também o conhecimento de notação científica. Isso mesmo, notação exponencial aqui sendo abordada numa questão de mol. Vamos lá, para a próxima questão. Questão de número 2 aqui. A segunda questão da prova de química, né? Ela fala o seguinte: um determinado elemento da tabela periódica apresenta configuração eletrônica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p2. É correto afirmar que esse elemento está localizado no. Então, uma questão que trata sobre localização de elementos na tabela periódica. É até uma novidade, assim, porque isso geralmente era cobrado antigamente quando a prova não dava tabela. Aí você teria que fazer toda uma análise em relação à configuração eletrônica que foi dada. Mas assim, você pode fazer isso com os dados fornecidos, assim também como você pode pegar a tabela periódica e observar, né? Então a banca está avaliando aqui seus conhecimentos de leitura de tabela periódica também. Por quê? Quando você analisa essa distribuição, que eu vou expandir ela aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6, na verdade 3p2, né? Finalizou ali no 3p2. E aqui é um 3, né? Ficou parecendo um Z. Então, ó, 3p2, a gente observa que aqui tem 2, mais 2, 4, mais 6, 10, mais 2, 12, mais 2, 14. E quando a gente olha na tabela periódica da própria prova, a gente vê que o elemento de número atômico 14, né, pois ele tem 14 elétrons e assim, por ser um átomo neutro, tem 14 prótons. Esse elemento é o silício. E o silício, ele é um elemento da família do carbono. O número que está lá, que representa aquele grupo, é justamente 14. Né? Então você tem aqui um elemento do grupo 14, ou seja, família 14. E se a distribuição eletrônica dele foi até a terceira camada, esse 3 representa a camada, também a camada de valência, mas não era isso que ele estava perguntando, era a camada eletrônica onde esse elemento se encontra. Se a distribuição dele foi até 3p2, significa que ele é do terceiro período, tá bom? Terceiro período representa ó, K, L, camada M. Perfeito? Então, uma questão bem tranquila, bem fácil, né? Essa questão aqui, que está representada ali na letra D. Terceiro período e grupo 14. Vamos lá, vamos conferir aqui corretamente. Vamos agora para a nossa terceira questão de química da prova da UFRR 2023. Gente, essa questão aqui é polêmica. Veja só. O monóxido de carbono é um gás que pode ser formado a partir da queima da gasolina em veículos automotores. Está falando que ele é um produto de uma combustão. Aí ele reafirma aqui, né, a sua importância, na verdade, a sua toxicidade. Por ser tóxico, antes de chegar na atmosfera, ele deve ser eliminado. Em geral, ele é transformado em gás carbônico, né? E esse gás carbônico não é tóxico como o monóxido. E isso ocorre através de uma reação de oxidação promovida num catalisador, né? Os catalisadores presentes nos veículos.
Ok, então me parece que esse monóxido ele é transformado em CO2 para ser liberado na atmosfera, porque ele é venenoso, então é melhor aí, pior liberar o CO2. Aí, gente, essa questão aqui, ela é, ela é daquelas questões fáceis que você lê 2, 3 vezes para ver se realmente é verdade, se é aquilo que a banca está pedindo, né? Veja só, supondo que um motor mal regulado, então não haverá a produção de CO para CO2, tá bom? Possa liberar meio mol de monóxido por minuto. Então ele está falando que a cada minuto esse motor está liberando 0,5 mol ou meio mol na atmosfera. O volume de CO, então é isso aqui que ele quer, ó. O volume de CO a uma pressão de quê? De 1 atm, né? Então você tem a pressão que é liberado por minuto. Então aqui, ó, espera aí. Qual é o volume que é liberado por minuto? Está relacionado com essa quantidade aqui de 0,5 mol que é por minuto? Correto. Se ele afirmou que para cada minuto 0,5 mol é liberado, e aí ele quer saber agora qual é o volume desse CO2 para um minuto, então ele está se referindo ao volume de 0,5 mol, ok? Que é liberado e aí te dá uma temperatura de 27 graus Celsius. Essa questão é uma questão de propriedade dos gases, da qual você precisará utilizar a fórmula PV igual a nRT, né? PV igual a nRT, equação de Clapeyron. E nesse caso ele não te deu a constante dos gases. Parece que está querendo que você saiba, né? É importante sim um aluno saber. Então, gente, ó, a fórmula vai ser PV igual a nRT, onde P é a pressão, V é o volume, N é o número de mols, R é a constante universal dos gases e T é a temperatura em Kelvin. E aí já vamos adiantar que para transformar a temperatura de Celsius, 27 graus Celsius para Kelvin, você soma com 273. Portanto, você tem uma temperatura de 300 Kelvin. Aí, gente, vamos então calcular aqui o volume. O volume então vai ser nRT sobre P. Substituindo os valores. Para um minuto, eu quero calcular o volume por minuto liberado, né? Então, eu estou falando de 0,5 mol. Então, vou colocar aqui no cálculo 0,5 mol. Vezes. A constante universal dos gases é 0,082, tá? E eu posso, então, representá-la como 8,2 vezes 10 a menos 2 para facilitar o nosso cálculo. Assim como eu posso representar 300 Kelvin como 3 vezes 10 a segunda Kelvin. Então, colocando aqui, vai ficar 8,2 vezes 10 a menos 2 atm, que são as unidades dele, né? Se você não lembrasse disso aí, não tem problema, tá? atm litro, mol, Kelvin, vezes 3, vezes 10 a segunda, Kelvin. Tudo isso dividido para uma pressão de 1 atm. Aí, gente, ó, atm com atm vai para o espaço. Mol com mol vai para o espaço. Kelvin com Kelvin vai para o espaço. Ficou litro porque a gente está calculando o volume. Galera, 10 a segunda vezes 10 a menos 2, vocês somos expoentes, então também simplifica. Galera, a resposta aqui vai dar 12,3 litros, e isso para cada minuto, né? Minuto. Portanto, gente, a resposta dessa questão não está presente nas alternativas fornecidas pela banca na questão aí, certo? A banca considerou como correta a letra A. E me parece, então, que pode ter havido um problema de digitação, uma vez que se você adicionar 1 ali na frente do 2, fica exatamente o resultado da qual esse valor, através dos cálculos, mostra. Mas, como está 2,3, essa questão pode ser anulada. Cabe recurso. Então, vamos aqui para a próxima questão. Questão de número 4, tá? Entrando aqui na parte do PSS2. É uma questão tranquila de molaridade, um cálculo padrão, que é a parte mais chatinha, assim, que talvez nem todos os alunos talvez não lembraram na hora de calcular,
é que a massa aqui dessa substância, que é o sulfato de cobre 2 pentaidratado, é uma massa que deve ser calculada em relação à água também, porque aí você tem um sal que é hidratado, né? Então a massa molar é a massa do sulfato de cobre com 5 moléculas de H2O. Vamos lá. Para obter 100 ml de uma solução 0,2 mol por litro de sulfato de cobre, a massa de sulfato de cobre pentaidratado, que deve ser pesada, é quanto? Olha, a resolução é bem tranquila, né? Então vamos imaginar o seguinte. Para calcular isso, a gente precisa então utilizar a fórmula da molaridade, que é a massa sobre a massa molar vezes o volume. E para calcular então a massa, eu vou precisar multiplicar a molaridade com a massa molar da substância e o volume em litros. Olha, a concentração molar é 0,2. O volume de 100 ml pode ser simplesmente transformado para litro ao ser dividido por 1000. Portanto, o volume de 100 ml representa 0,1 litros. Tá bom? Aí, ó. E a massa molar, agora a gente precisa determinar com muita calma, tá bom? Então, ó, cobre, sulfato e 5 moléculas de H2O. Então, ó, quando você calcula aqui, ó, você tem que adicionar 5 vezes a massa molar da água, que é 18. 4 oxigênios, então 4 vezes oxigênio, você vai olhar na tabela, tá? 4 vezes 16. Aqui o enxofre é 32. E o cobre, deixa eu conferir aqui, o cobre é 63,54. Portanto, a massa molar dessa substância é em torno de 249, né? 249,54 gramas por mol. Pronto. Essa aqui é a parte mais chatinha, né? Calcular essa massa molar. Por quê? Porque para calcular a massa aqui, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar 0,2, que é a molaridade que foi dada, 0,2 mol por litro. Você vai multiplicar pela massa molar de 249,5 gramas por mol e multiplicar pelo volume de 0,1 e ter um pouco de paciência para calcular isso. Mol com mol, né? Litro com litro, ficou massa porque a gente está procurando a massa. Galera, o resultado aqui deu exatamente 4,99 gramas desse sal. Se você fizesse um arredondamento aí, você ia encontrar 5, não teria problema, tá bom? Ou até um valor próximo de 5. Veja que as possibilidades de resposta são um pouco diferentes. Então, você poderia aqui ousar a fazer um arredondamento, por exemplo, usar 250 gramas por mol como massa molar. Perfeito? Então aqui, gabarito, letra C. Letra C. Vamos para a quinta questão da prova de Química 2023. Questão muito fácil mesmo, gente. Essa daqui é uma das questões mais fáceis dos últimos anos. Olha só, é uma questão de termoquímica. Sabendo que a entalpia da dissolução do nitrato de amônia é de 21,1 kJ por mol, e aí a reação está expressa aqui, ó, nitrato de amônio, que é um sal, ok? Ele está sólido. Quando ele é colocado em água, você está fazendo uma análise em relação à sua dissolução. Aí, então, ele vai separar o cátio, que é o amônio, né? E o ânion, que é o nitrato. Olha só, na prova, o avaliador esqueceu de colocar a carga do nitrato aqui, né? É uma observação importante também. Mas não ia interferir na nossa resposta. Aqui ele mostra que esse processo de dissolução, que é a separação do cátio e do ânion em solução aquosa, tem uma variação de entalpia de mais 21,1 kJ por mol para cada mol do reagente. Gente, é correto afirmar que esse processo é exotérmico? Errado, gente. Quando o ΔH aqui ele é maior que zero, você tem valores que são positivos, né? Então, essa representação positiva demonstra que o processo está absorvendo aquela quantidade energética. E quando o ΔH, que é a variação de entalpia, energia em forma de calor do processo, é menor que zero, representa que esse processo é negativo,
mostrando que é uma liberação. Nesse caso, o valor é positivo. Então, a análise direta, sem mais delongas, é saber que o processo é um processo que absorve aquela energia. E absorção significa endo. Logo, absorção de energia, processo endotérmico. Por isso, gabarito, letra C. A não pode ser, não é exotérmico, deveria ser menos 21 e não mais 21. B está errado porque fala que calor é liberado para o ambiente durante o processo de dissolução. Se o calor é liberado para o ambiente, esse processo é exotérmico. Então, a A e a B significam a mesma coisa, ou seja, estão erradas. A D, o sal não é solúvel, que está errado, que ele ocorre uma dissolução, sabendo ali que ele assume uma dissolução, esse sal é solúvel. E aí ele fala que nenhuma das anteriores, logicamente que isso está errado, porque a letra C está correta. Questão bem tranquila, né? Vamos lá para a sexta questão da nossa prova de Química. Essa questão aqui tratou de um assunto que às vezes é muito ignorado pelos alunos, né? Que é o conceito ácido e base segundo Bronsted e Lowry. Nós sabemos que ácidos e bases vão além do conceito de arrênios, que é estudado em funções inorgânicas. Para isso, temos também conceitos de Bronsted e Lowry, que define como base aquela substância que recebe o hidrogênio e ácido aquela que libera o hidrogênio em forma de H+. E temos ainda a teoria de Lewis, que indica que ácido é uma espécie química que recebe o par de elétrons e a base é aquela que doa o par de elétrons para uma nova ligação. Então, nessa questão, tratando-se de benzoato de sódio, e por si só já dá para entender que benzoato é um ânion e o sódio é um cátion, é um composto iônico. É um conservante de alimentos amplamente utilizado. Ao ser dissolvido em água, ele se dissocia em íon sódio e benzoato. Então, o ânion aí é o benzoato. O benzoato, por sua vez, reage com água segundo a reação a seguir, cujas constantes de equilíbrio é de 1,5 vezes 10 a menos 10. Galera, aqui está mostrando que o benzoato, que é um ânion, né? Na presença de água, ele vira ácido benzoico e produz OH-. É fato que os alunos do PSS2 talvez não saibam o que é um ácido benzoico, uma vez que esse assunto é um assunto de química orgânica. Mas olhando pela análise da ligação iônica e pela análise de que H2O virou OH-, a gente entende que um hidrogênio da água foi cedido, né? Então, quem recebeu esse hidrogênio foi o benzoato para virar ácido benzoico, e a água, por sua vez, perdeu um hidrogênio virando OH-. Em relação a este equilíbrio, é correto afirmar que o benzoato atua como ácido, ou seja, ele é um ácido. Errado, gente. O ácido, por sua vez, é aquela espécie que perde hidrogênio. Portanto, se nessa reação fosse determinar quem é ácido, do lado dos reagentes, a água, no segundo Bronsted e Lowry, está atuando como ácido, porque ela perde hidrogênio. Com isso, o benzoato é uma base nesta reação, porque as bases são aquelas que recebem o hidrogênio durante o processo. E é o que está ocorrendo. Se a água está perdendo hidrogênio, quem está recebendo é o benzoato, atuando como base de Bronsted e Lowry, ok? Na C está errado porque diz que no equilíbrio a concentração de ácido benzoico é maior do que a de benzoato. E essa afirmação ela corrobora com a D também, porque quando ele fala que os hidróxidos, a concentração dele é maior do que a concentração de benzoato, na verdade a análise que se aplica em C aplica em D também. São duas análises erradas. Gente, quando a gente analisa a constante de equilíbrio e vê que o valor é muito abaixo, muito pequeno, abaixo de 1, você observa que se constante de equilíbrio Kc é a concentração dos produtos sobre a concentração dos reagentes, significa que quando esse Kc é um valor abaixo de 1, representa que a concentração dos reagentes que fica no denominador é um valor maior do que a concentração dos produtos que ficam no numerador. Portanto, me parece que esse equilíbrio está se deslocando mais para a formação do benzoato do que para a formação dos próprios produtos. Para a formação dos produtos, espera-se que o Kc, ou constante de equilíbrio, tenha um valor acima de 1, um valor bem grande, né? Ok, galera? E no final aqui, ó, na E fala que a solução é ácida. Isso aqui é bem fácil analisar, uma vez que produziu OH- em solução, logicamente é básica. Por isso, letra B, sem medo, tá?
Vamos então para a sétima questão da nossa prova de Química, o FRR 2023. Agora entrando na parte do PSS3, que trata sobre Química Orgânica, também trazendo questões bem tranquilas. Galera, essa questão aqui é bem interessante porque esta molécula que está representada nessa questão foi abordada no simulado que eu disponibilizei para vocês lá no Instagram, mas também nas questões aqui do Acadêmicos, pois eu peguei essa questão e coloquei lá, né? E justamente tratava sobre as funções presentes nessa molécula e aqui nessa questão a mesma molécula tratando das funções presentes nesta molécula. Olha só, um dos fármacos aprovados para o tratamento da Covid-19 é o Nirmatrelvir, cuja estrutura é apresentada a seguir. Com base nessa estrutura, considere as afirmativas a seguir e assinale o que for correto. 1. Este composto apresenta a função química amina terciária em sua estrutura. Galera, se a gente observar aqui, talvez isso aqui fosse algo mais próximo de uma pegadinha dessa prova, tá? Mas bem leve. A banca estava querendo colocar aqui uma possibilidade de uma amina terciária, né? A gente olha assim até parece. Mas não, gente. Nitrogênio ligado à carbonila é amida. Então você tem a amida aqui, você tem uma amida, ó, nitrogênio ligado à carbonila que também é amida. Aqui, ó, também outra amida. E o último nitrogênio, amida aqui. Gente, aqui tem outro nitrogênio, ó. Mas esse nitrogênio está ligado a um carbono. E para este carbono restou apenas uma ligação. Então entende-se que, nesse caso, esse carbono está fazendo uma ligação tripla com esse nitrogênio, uma vez que ele pode fazer essa condição. Aí, no caso, uma ligação linear, né? Certo, gente? Então aqui está errada a primeira. Olha só, 2. O composto apresenta a função química nitrila em sua estrutura. Correto, galera. Essa forma CN, né, representa uma nitrila. A molécula em si estava um pouco meio apagada, né? Mas eu creio que dava para sim visualizar esse CN, que representa nitrila, C-tripla-N, ou cianetos. Né? Perfeito, então a 2 está correta. A 3 fala que halogênios estão presentes na estrutura. Então, galera, quando a gente vê aqui, ó, nessa parte da ponta, nós temos um carbono sp3 ligado a 3 flúors. Então aqui você tem uma estrutura que tem sim halogênios na figura do aleto de alquila. Então a 3 também está correta. E a 4 diz que tem 25 carbonos em sua estrutura. Então, gente, ó, aqui é só ter paciência e contar, né? Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Aliviou aí porque poderia ter pedido a fórmula molecular do composto. E aí você teria que contar os hidrogênios. Mas ficou tranquilo. Contou só carbonos e matou a questão. Ó. Letra A, apenas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Perfeito? Questão de orgânica também, mel na chupeta, tranquilo aí. Letra A. Agora a questão 2 é uma questão especificamente conteudista, né? Você precisaria ali conhecer essa reação, mas a informação era bem tranquila também. Olha só, quando uma molécula orgânica insaturada reage com bromo e o seu produto apresenta um decréscimo no número de ligações π e um acréscimo de número de ligações sigmas, pode-se dizer que essa molécula orgânica sofreu uma reação aqui representada na letra C, gente. Isso aqui é uma reação de adição, e vou além, é uma reação de adição do tipo eletrofílica, uma vez que o ataque ali vai ser para você adicionar eletrófilos na estrutura. Então, nesse caso, gente, essa reação é uma reação de adição, ocorre com o composto alceno, tem uma ligação dupla também, ó. Vamos colocar aqui o eteno como um exemplo, tá? E ele vai reagir com bromo, eu entendo que é BR2, tá bom? Então, BR. A reação de adição é bem tranquila. Vamos entender o seguinte, ó, de uma forma bem simplificada. Um bromo entra no carbono e o outro entra no outro carbono. Portanto, a ligação, que é uma ligação π, que é acumulativa para formar a ligação dupla no carbono sp2, ela é rompida. E duas novas sigmas são formadas, como sugere
a alternativa, a questão, né? Então aqui você tem o hidrogênio que já estava, carbono, hidrogênio, hidrogênio e a ligação com o bromo que entrou aqui, ó, com o bromo que entrou. Portanto, aquela reação que quebra a pi adicionando duas novas sigmas é a reação de adição. Perfeito? Vamos então para a nossa última questão aqui, a nona questão da nossa prova de Química da UFRR 2023. Gente, essa questão aqui é uma questão que trata especificamente de propriedades químicas, né? Na verdade, corrigindo, propriedades físicas dos compostos orgânicos. Né? Propriedades químicas estão nas reações, nas funções, mas as propriedades físicas relacionam as forças intermoleculares e também relacionam o ponto de ebulição e até a solubilidade desses compostos. Veja só, essa questão também está relacionando nomenclatura, porque uma vez que ao falar a sua nomenclatura, você precisa desenhar ou até imaginá-las, ok? Os valores dos pontos de ebulição, a pressão de 760 torr, calma aí, 760 torr é 760 milímetros de mercúrio, né? O Torricelli, que fez experimento com milímetros de mercúrio no seu, na sua vidraria, lá no seu experimento, ele utilizou o mercúrio. Isso aqui representa basicamente um ATM, gente. E um ATM representa a pressão numa condição normal, de temperatura e pressão, até padrão. Ok. Ele fala aqui do propeno, do etil, metil, etílico, um éter. O éter metil etílico, a propanona e o propanol. Nessa ordem estão representadas em qual alternativa? Me parece que assim não é a ideia de você saber o ponto de ebulição dessas substâncias de cor. Não é essa a ideia. É uma questão interpretativa, tá bom? Então, por exemplo, quando eu coloco aqui o propeno, olha só, o propeno, CH3, CH dupla, CH2, o éter etil metílico, metil etílico, vai ser o oxigênio aqui, um CH3 na esquerda, CH2, CH3 na direita. A propanona, você tem aqui, ó, C dupla O, CH3 e CH3. E por último tem o propanol, né? Vou colocar ele aqui do lado. Ó. É um álcool, CH3, CH2 e CH2OH. Aí, gente, ó, a força intermolecular que atua no propeno é do tipo dipolo induzido, que é uma força intermolecular mais fraca de todas aqui. A gente está comparando compostos que apresentam massas próximas. E no caso do propeno ainda ele tem um agravante. Ele tem uma massa menor em relação aos outros. Portanto, de cara, dentro das possibilidades que se repetem nas alternativas, a temperatura de ebulição dele deve ser a menor. Então, 48 graus Celsius. Então, gente, só com essa análise você já matava a questão que seria a letra E, ok? Aí, ó, no caso do butanol, o butanol apresenta uma força intermolecular chamada ligação de hidrogênio, que é uma força intermolecular mais intensa do que a força dipolo permanente que ocorre tanto no éter quanto na cetona. Então, de cara aqui, ó, a gente já entende o seguinte, que o ponto de ebulição do propeno é o menor de todos, mas o ponto de ebulição do propanol é o maior de todos. Por isso, corroborando ainda mais com a nossa alternativa, 97 no final, pois ele está colocando respectivamente, e 48 no início, tá bom? Agora, talvez você, não seria o caso, que você já terminaria ali a questão, mas a dúvida aqui é, se esses daqui têm a mesma força intermolecular, como é que o éter é 7,4, a ebulição, e a cetona 58? É o que me parece que existe um dipolo permanente que atua com mais intensidade nessa parte que conduz a uma estruturação, um agrupamento bem mais organizado do que na figura do éter. Outra coisa, gente, a propanona ela é chamada de cetona, né? Ela é popularmente conhecido como acetona. E nós sabemos que ela é líquida à temperatura ambiente.
portanto jamais poderia ter ali um ponto de ebulição 7,4. E para finalizar, o conhecimento dessas moléculas é importante. O propanol é um álcool com um carbono a mais em relação ao etanol. O etanol nós sabemos que tem um ponto de ebulição ali um pouco maior do que a 7,4 ou 58. Logo, o propanol vai ter um ponto um pouquinho mais acima. Finalizando, o etanol ele tem um ponto de ebulição ali em torno de 72, 78, né? E o propanol vai ter um ponto de ebulição de 97, segundo essa questão. Beleza, galera? Então, só para confirmar aqui, a nossa última questão é a letra E. Então, galera, espero que vocês tenham aprendido aqui bastante, observado aqui com detalhes como foi cobrada essa prova de uma forma bem interessante, uma forma bem mais tranquila também. Espero que você tenha aprendido bastante e nos vemos até a próxima. Tchau!